pessoal! Bem-vindos a mais uma live com profissionais aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do mês de abril. Essas lives são presentes, né? Pois esse mês é o mês do meu aniversário, então é um presente para vocês de todo o coração. E hoje é a nossa última live com os profissionais. Só que eu não vou parar por aqui, não. Mês que vem tem mais profissionais aí para entrar, né? Vamos dar continuidade a essas lives, porque eu estou amando fazer essas lives. E para quem não me conhece, eu sou Michele Barros, sou terapeuta, trabalho com estimulação precoce, trabalho com crianças de 6 meses a 6 anos. Trabalho com crianças autistas. E aqui no Instagram eu trabalho o público infantil em geral, né? E tem o método Reconectar, que é um método que eu trabalho o desenvolvimento infantil, desenvolvimento motor e cognitivo, né, das crianças, envolvendo a família, envolvendo o lar, envolvendo a organização, a alimentação. Então, tudo que está ali em torno da criança, do pequeno, eu falo aqui, né, no Instagram e no meu canal do YouTube. E hoje, com muita honra, eu tenho uma convidada muito especial, né, uma doutora, uma mulher que, assim, mudou a minha vida praticamente. Conheço ela já tem uns 4 anos. E ela, assim, foi um divisor, assim, na minha vida, né? E com muito prazer que eu vou convidar hoje a doutora Rafaela Copo, neurologista infantil, e nós vamos falar aqui sobre o uso de eletrônicos, né, com as crianças, com os pequenos, e vai ser uma conversa muito gostosa. Espero que vocês gostem, né, dessa live, tirem dúvidas também. Vocês podem deixar as perguntas na caixinha de perguntas, que tem uma interrogaçãozinha aqui, tá? Que fica mais fácil de eu conseguir acessar. E eu vou chamar agora essa pessoa muito especial, muito querida, porque desde o primeiro momento que eu comecei a postar aqui live com ela, todo mundo falando da live. Eu amo essa doutora, eu amo, eu amo, eu amo. Eu também amo, gente, eu também amo. Vamos lá que eu vou convidá-la. Espera aí, convite. Convidado. Ei! Oi, Rafaela, tudo bom? Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada pelas minhas palavras. Nada, verdade. Isso é muito importante, assim, na minha vida, né? E na vida de muitas crianças, na vida de muitos dos meus pequenininhos, dos meus alunos. Eu sei que as pessoas gostam muito de você, né? Eu não tenho o que falar, eu não tenho o que falar. Muito obrigada, né, pela participação. Eu tenho vários comentários, ó. Doutora Rafaela é fera. Que bom! E hoje nós vamos falar, doutora, sobre telas, sobre eletrônicos, né, nessa primeira infância, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, que as crianças estão muito tempo em telas, né, em eletrônicos. E vamos falar um pouquinho, passar um pouquinho de informação para os pais, né, para os responsáveis aqui, saírem um pouquinho, assim, um pouquinho de informação, acho que com bastante informação, né? A gente vai tentar ver se faz a campanha, desliga a televisão, desligue o celular, o tablet, né? Para ver como é que consegue diminuir um pouco, né? Sim. E tem jeito, as pessoas acham que não é possível, né? Hoje em dia, as pessoas pensam assim, ai meu Deus, não tem como. Tem como, funciona, né? Tem uma forma. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu gostaria que você começasse falando sobre os danos. Vamos começar logo falando sobre os danos, né, para o cérebro dos pequenos, né? O uso de eletrônicos, principalmente em excesso. Pode falar. Então, para a gente falar sobre o excesso, a gente precisa saber também que o uso de tecnologias ela é recente, né?
A gente está aí, eu acho que uns 20 anos para cá, né? Que eu lembro que na minha época, quando eu era criança, a gente via televisão, mas era uma coisa muito controlada. Tipo, meu pai, ele não deixava a gente ver novela das 8, né? Aquela época era 8, né? Então, tipo, acabou o Jornal Nacional, desliga a televisão e vai todo mundo pro quarto dormir, né? Isso. Aí depois comprou o computador, naquela época era o único computador na sala, né? Pra todo mundo ver também, né? E a gente tinha que ver o horário também, né? Então era um eletrônico fixo, né? A gente tinha que dividir. E também a internet não era uma coisa também assim como é hoje, né? Wi-Fi, não, era uma coisa de escada que a gente ficava lá. Então, assim, o nosso acesso a informações era basicamente pelos livros, pelas enciclopédias, né? Enciclopédia. Isso. Eu falei alguma coisa errada. Não, eu não gosto de falar neurologista. Falei, de primeira. Eu também me enrolo muito com as palavras, mas enfim, não é quando é negócio de live, essas coisas, mas enfim. E aí, o que acontece? Aí você tem, com o advento das novas tecnologias, você tem agora o tablet, tem o uso de eletrônicos que a gente fala que são móveis, né? Tablets, celulares, os próprios computadores. Você tem um computador em cada cômodo da casa, então cada um tem o seu, né? Então, assim, a gente ainda não sabe qual vai ser o malefício disso do futuro, entendeu? Mas, infelizmente, a gente está vendo que a recomendação, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Pediatria para menores de 2 anos é não ter tecnologias, nem aquelas tecnologias que a gente fala que é passiva, entendeu? Televisão no fundo, ruído, e nem ela ficar vendo galinha pitadinha, né? Mas aí a gente acordou, né? Mas a gente acordou, né, agora. E você não tem isso Vou falar que 90%, foi feito um estudo recentemente, que foi visto que 90% dos lares das crianças que têm até 4 anos têm uma quantidade considerável do seu tempo passado com os tablets, com as televisões, e isso a gente está vendo que primeiro, o desenvolvimento da criança, falando uma coisa menos complexa para as pessoas entenderem, o desenvolvimento infantil até 2 anos, em relação à linguagem, em relação aos gestos, ele se dá através do cuidador, entendeu? E aí o que acontece? A criança aprende a linguagem, seja ela gestual ou verbal, através do cuidador, entendeu? Também através das outras sensações, através dos sentidos, estendeu? Também, como é que as experiências ambientais que ele está sendo exposto. Outra coisa também é que quando você tem um advento dessa tecnologia, você coloca uma tela sem o mediador, sem o cuidador, por exemplo, a criança fica lá, vamos supor, um tempo vendo uma televisão, vendo um tablet, um desenho. A primeira coisa que a gente nota é um atraso de linguagem, entendeu? Tanto ela verbal quanto não verbal, porque ela quando a gente vê um desenho, a gente não tem, não dá para reconhecer a face, os movimentos, e isso é importantíssimo para a criança aprender o que a outra pessoa está falando, se ela está com uma cara de triste, é porque ela está triste, se está sorrindo é porque está feliz, entendeu? E aí vai. Fora que você também diminui a exposição ambiental, entendeu? Então você vai diminuir, por exemplo, a brincadeira do parquinho, a sensação de pisar na areia, a sensação de pegar um objeto, de ver que é mais áspero, mais, entendeu? Porque assim, nessa primeira infância, você está conhecendo o mundo, entendeu? Sim. Então, assim, à medida que você coloca a criança
restrita dentro de casa. Lógico que a gente está num momento de pandemia, que é uma coisa assim, infelizmente nunca aconteceu no mundo, né? Então é uma coisa nova, porque as pessoas estão tendo que ficar mais restritas ao conforto dos lares, né? Então você diminui essas experiências ambientais, então você diminui também como a criança vai desenvolver assim, a questão da empatia, a questão das brincadeiras também. As brincadeiras também são muito importantes para você aprender como o mundo funciona, né? Sim. E aí, quando você fica passivamente através de uma tela, a criança, primeiro que ela não desenvolve a linguagem, né? Seja ela verbal ou não verbal. Você também limita as experiências. Então, você tem um aspecto, você tem então um nome novo do pediatria, da neuropediatria, chamando criança fica autística, né? É um termo, assim, como, não é um transtorno do espectro autista, mas ela fica com sintomas, características de autismo, que é um atraso de linguagem não verbal, verbal, às vezes o contato visual fica ruim, entendeu? Porque você tem toda essa exposição, entendeu? Em relação ao tempo proposto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, também pela Sociedade Americana, você tem uma tabela, que menos de 2 anos, sem telas, nem as passivas. Por exemplo, eles não recomendam nem que a televisão esteja ligada e ele brincando, porque você também diminui o nível de atenção. Então você tem também um aumento da agitação dessas crianças, entendeu? Entre 2 a 5, 1 hora por dia, mais ou menos. Entre 5 a 10, 2 horas por dia. 2 horas por dia. E adolescentes, 3 a 4 horas. E eles não podem passar a noite toda jogando. Sim. Aí essa parte da adolescência é difícil de controlar mesmo, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode também pincelar um pouco sobre a questão da parte neurobiológica. Como pode favorecer também a pessoa ficar viciada, entendeu? Nossa, isso é sério. De qualquer forma, então, aí o que você vai ter? Então, vamos pensando em uma criança sendo exposta continuamente, porque assim, eu acredito, por mais que seja uma orientação da sociedade, a vida real é muito difícil da gente fazer. Eu acho que o que acontece é o seguinte: quando você tira acontece que os criadores usam as telas. Quando eu falo as telas, televisão, computador, celular, tablet. E aí eu vou falar telas de uma forma mais ampla, entendeu? Quando você tem o uso de telas, aí a cuidador pode ir lá fazer um almoço, pode descansar, pode usar esse tempo mais. Então, assim, todo mundo se aproveita, teoricamente, né? Mas a exposição precoce e muito prolongada, ela causa muitas interferências no desenvolvimento infantil, entendeu? Eu estava vendo uma live ontem, uma live sobre pornografia, aleatória, assim. E aí ele estava falando que a maioria dos jovens que são viciados em pornografia, a maioria é do sexo masculino, mas tem muitos do sexo feminino também. Mas a maioria, assim, foi feita uma enquete. Aí falou, com quantos anos você acha que foi exposto à internet, à pornografia? Aí a maioria foi que a partir dos 4 anos, entendeu? Nossa. E aí você foi exposto à internet e inclusive, à pornografia nessa idade. Você vê que está sendo um problema de saúde pública muito grande, entendeu? Né? Isso é saúde pública mundial, aliás, né? Porque foram feitos estudos em vários países. Por exemplo, eu estava lendo um livro recentemente que foi feito um estudo em Taiwan, Coreia do Sul. Foi na Coreia do Sul esse estudo,
E aí foi feito assim, quanto tempo os adolescentes passam, e aí adolescentes e crianças, de uma forma geral. Eu acho que é mais fácil você coletar dados de uma criança maior, entendeu? É mais fidedigno. Sim. Mas aí ele queria saber o que as pessoas sentiam, né? Aí a maioria estava com transtorno de sono, humor, eram pessoas ansiosas, e além de tudo isso, eram pessoas que não faziam exercícios físicos, então você tinha problemas metabólicos, por exemplo, obesidade, escoliose, às vezes lesões por esforço repetitivo, somente LER, né, que falam, e problemas de atenção, de impulso, enfim, aquelas coisas todas, né? Nossa, muitas coisas. Tem várias coisas aí. Mas eu consigo entender mais ou menos o que funciona, o que acontece? Sim, eu acho que dá para entender, né? E principalmente, vamos aqui, marcar crianças menores de 2 anos, 0 eletrônico, né? Realmente, ou pelo menos o menos possível. Eu falo assim, por favor, longe das refeições e 2 horas antes de dormir. Eu consegui, em casa eu consegui 0 eletrônico antes de tela total, antes de 2 anos, até 2 anos, 0 mesmo. Eu nem ficava ligado, desligado. Consegui, né? E o que acontece é que o cuidador vai ter que ter um trabalho a mais, né? Porque ele vai ser o mediador dessas coisas tudo. Vai ter que dar atenção, brincar e oferecer coisas. Mas eu acho que assim, a criança, naturalmente, ela vai se distrair. Você dá um brinquedinho, vai fazer... Você vê, assim, que quando a criança fica muito estressada com o ócio, é porque geralmente tem excesso de eletrônicos. Que aí é um sinal de ansiedade. Não consigo ficar parado, não consigo fazer nada, entendeu? Geralmente... Eu vejo, né, como eu trabalho com crianças, com estimulação, quanto menos eletrônico, né, menos essa dependência, né? Eles pedem menos, eles esquecem. No início, quando os pais, eu peço, vamos retirar eletrônico, vamos retirar a tela. Os pais sofrem. As 2 primeiras semanas, então, nossa, os filhos ficam, eu quero, e ele chora. E aí, se os pais conseguem passar, né, por essa fase, como que eles começam a diminuir? Eles param de pedir. E eles começam a aprender em casa, porque as crianças estão esquecendo de como se brinca, de como brincar, de usar a criatividade, né? Isso é grave, isso é muito grave. E tela, porque principalmente hoje em dia, né? Nós na pandemia, as mães, geralmente as mães, né? Os pais também trabalhando muito, cuidando da casa, comida. Então, a gente tenta manter as crianças, né, ali distraídas, ocupadas, mas nós conseguimos manter as crianças ocupadas com outras atividades. E é só desintoxicar, né, fazer essa desintoxicação de eletrônicos, que a criança, ela sabe brincar naturalmente. Eu costumo falar com os pais, né, de crianças até 2 anos. Gente, pega vasilha de plástico. Você está cozinhando, bota ali no lugar seguro, né? Que você sabe que a panela não vai virar, não vai espiar, não vai... Bota ali perto, onde você está olhando. Outro cercadinho mesmo que você consegue fazer. Antigamente um cercadinho, né? Cercadinho, bota brinquedinho para a criança colocar dentro, fora. É seguro. A criança, ela brinca, ela aprende, ela inventa. E é nessa hora que a criança começa a usar a criatividade. Porque às vezes ela tem uma caixinha, um potinho de plástico, ela vai criar, o que eu vou fazer com isso? Né? O cérebro está trabalhando, o cérebro está ali ativo, né? E ali ela cria novas conexões. Você que é neurologista, né? Mais do que ninguém entende. Então, ela vai criar essa parte cognitiva dela muito mais estruturada, muito mais, né, potente. E crianças maiores também, assim, de 2 anos, gente, massinha, dá massinha para uma criança. As mães falam, não, deixa eu na casa. Bota um plástico, eu tenho uma dica, eu sempre falo, tem aqueles plásticos de mesa que você coloca grosso,
compra um plástico daquele grande, deixa em casa, faz um cantinho de atividades, né? Deixa a criança brincar de massinha, deixa a criança brincar de pintar, de recortar, de trabalhar com coordenação motora E vou te fina. falar, a maioria não é cara, assim, você consegue comprar brinquedos atrativos que sejam não caros, assim, baratos, né? E assim, deixa a criança livre. Lógico, quando menos idade, lógico, menos de 2 anos, você vai ter que estar sempre de olho. Isso é Sim, evidente, né? Mas aí, a partir que vai crescendo, isso aí diminui um pouco, né? Essa necessidade de ficar toda hora com... Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo também, assim, vai usar o computador, vai usar o tablet, é sempre importante o mediador entre... para ver onde está fazendo, o que está fazendo, qual site está entrando, o que por o exemplo, que tá clica vendo, né? essas coisas de é muito danoso, porque você não sabe o que a outra pessoa está falando, o vídeo, o que ele está botando de ideias dentro da cabeça do seu filho, entendeu? Então, é Sim, sempre importante o mediador, e esse que seja o cuidador, né? Os pais. Ver o que está acontecendo, ter dispositivos para a criança não entrar em determinados sites, para não ter essa livre, porque eles não têm noção, eles não têm o filtro que o adulto tem, entendeu? O que é bom, eles não sabem o que é bom, o que é ruim para eles. Então eles vão internalizando tudo, entendeu? O que é bom, o que é ruim, né? Quem tem que claro, saber que essa distinção é o cuidador, é o pai ou a mãe, entendeu? responsável. É, E eu acho, eu conversando com você, né? Aquele dia eu conversei muito sobre isso com você, e você falou, né? O que que o eletrônico, o que que as telas causam no organismo, né? Para uhum. aumento de substâncias. Eu acho isso muito importante para as pessoas terem noção, né? O que que acontece, né, dentro A do gente, na organismo. verdade, agora está falando de crianças maiores, né? A gente pegou o ponto da criança menor, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de crianças a partir dos 7, 8 anos e em diante, né? Sim. Você tem, na verdade, desenvolvimento cerebral, ele não para no nascimento, entendeu? Ele vai até os 21 anos. Aliás, assim, tem alguns estudos que falam que o, até os 5 anos, até os 35 anos, enfim, vai. Mas, de qualquer forma, ela é mais intensa até os 10 anos, onde você tem uma melinização das estruturas corticais, né, e também das conexões Uhum. entre essas partes do cérebro. Então, você tem no adolescente e também na criança. Então, essa parte de atenção, essa parte de concentração, de controle de impulsos, de fazer uma coisa que você ter condição de resolução de tarefas, isso tudo é um aprendizado que ele, na verdade, ele não. Quando você tem um excesso de eletrônicos, de telas, nesse ambiente de bastante transformação, bastante crescimento dentro do cérebro, você tem uma remodelação, entendeu? Então, você, às vezes, você pode enfraquecer certas estruturas, certas conexões cerebrais que eram importantes para a formação, por exemplo, para o controle de impulsos, para a resolução de tarefas, para a função executiva, que a gente fala. O que é a função executiva? É quando você tem a capacidade de resolver tarefas que envolvem problemas, entendeu? Por exemplo, isso é muito na escola, por exemplo, para aprender matemática, para aprender português, para aprender como é que se resolve as coisas, entendeu? Está Sim, conseguindo entender? Então, dá para entender. então, então quando você diminui, por exemplo, aí fica uma criança com, sei lá, 6 horas, 7 horas nos joguinhos online, por exemplo. Você tem jogos online, você tem sistema de recompensa, né, imediato. Então,
o cérebro, ele principalmente a região do núcleo da base, que é chamado estriato, e a região do córtex pré-frontal, que é a parte, essa parte aqui, né, que ela é a região que tem mais conexão do cérebro, entendeu? Então, você tem muita dopamina nessa conexão entre o núcleo estriato e o córtex pré-frontal. Então, você tem a criança ou adolescente, ele não vai ter condição de resolver um problema que demanda uma resolução, tipo assim, demanda uma concentração maior. De repente, ele vai ter uma diminuição de controle de impulsos, ele não tem paciência, entendeu? Então, assim, quando tem, por exemplo, quando esse jovem vai para o mercado de trabalho ou vai na escola, você tem um baixo nível cognitivo, uma baixa paciência de ficar naquele trabalho, entendeu? De permanecer. E na escola vai ter um baixo desempenho acadêmico, porque vai ser a maioria da escola, a maioria das matérias, você precisa sentar e estudar, que é uma recompensa que não é imediata, uma recompensa que demora, entendeu? Então, a maioria dessas pessoas, ela não vai ter essa motivação interna. Então, assim, você tem uma diminuição da motivação interna, de você estudar, de você ler um livro, de você ter um bom desempenho acadêmico, entendeu? Porque você não tem, o seu cérebro não está acostumado a ter recompensa, aliás, ele está só acostumado a ter recompensa imediata, entendeu? Uma recompensa grande, né? Sim, eu vou tentar aqui passar para minha área, né? Igual eu trabalho com crianças autistas, né? Então, o que o meu trabalho faz? O meu trabalho vem para ajudar essa criança a se conectar, né? A participar. E quando nós temos os reforçadores, para quem não entende, reforçador é tipo recompensa mesmo, né? É algo que te motiva a fazer algo, que você vai ter ali, que você vai ganhar. E os maiores reforçadores, né, são eletrônicos e alimento. São de maior potência. Então, por exemplo, a criança faz algo muito bem e aí tem o reforçador, tem recompensa. Uma coisa também que você vê muito em essas crianças, desculpa te incomodar, te atrapalhar, é isso, ela não consegue fazer uma coisa sem ter uma recompensa imediata. Então, entendeu? Ela precisa desse reforçador, entendeu? Não. Os reforçadores têm que ser utilizados de forma muito adequada, muito correta, né? Tem como utilizar. Só que eu vejo muitos profissionais falando assim, nossa, tem que usar. Eu vejo profissionais usando muito eletrônico com um autista. Eu falo, gente, vamos lá. Tem muita potência, é muito forte, é muito prazer, é muito bom, né? Quando você coloca alguma coisa aqui que não é muito prazer, que é socializar, é olhar, é participar, sem estímulo forte, porque aqui, ó, é cor, aqui é brilho, aqui é luz, é som, é movimento. O cérebro grita aqui, né? Ele quer, uau, desenho, que coisa legal. Quando vem um estímulo pequeno aqui, que é você olhar nos olhos, você conversar, isso é ruim. Como que alguém reforça um autista direto com o eletrônico? Ele é potente, mas ele não é para ser usado logo. A gente tem que usar os reforçadores de baixa, vamos dizer assim, magnitude, baixo, mais baixo para a criança se adaptar a se socializar, a olhar, a participar, sem esse reforço tão grande, né? Então, jogando isso para todo mundo, crianças, né, típicas, vamos dizer assim, em geral, funciona assim também. Claro que com autistas isso grita, né? Isso autistas têm você não vai ver uma melhora do maior, né? Você não tem um ganho social se você tem um excesso de eletrônicos. Eu não estou falando que ele pode ser usado quando ele é bem usado e controlado através de uma mediação eficiente através de um terapeuta ou com uma pessoa que saiba quais joguinhos, o que vai fazer exatamente naquela mídia, naquela tela, você pode ter ganho. Mas aquela mídia, o uso de telas
desordenadamente, ela é muito prejudicial, entendeu? Principalmente para o autista. O autista ele tem que sair do mundo dele. Aí se você não tem, você coloca mais uma tela para ele ficar no mundinho dele, aí não vai sair, vai ser difícil. É muito difícil. É complicado. E mesmo usando, né, eletrônico como reforçador, eu falo, em último caso, em último, tentou de tudo, não resolveu? Aí sim, tenta, né, um alimento ou um eletrônico. E falando, né, sobre autismo, né, acho que nós respondemos aqui até. Qual, assim, você, no seu ponto de vista, né, como neurologista, você vê muita diferença entre crianças... Olha só, eu sinceramente, eu acho que pro autismo tudo é muito potencializado para as crianças autistas. Por exemplo, se as crianças estão ruins, por exemplo, se você bota vamos supor, uma criança neurotípica, que geralmente falam, um desenvolvimento normal, você coloca telas antes dos 2 anos, com aquela, bom, enfim, sem o mínimo de várias horas por dia, sem nada, sem nenhum estímulo, ela vai ter um prejuízo na linguagem, prejuízo na socialização, prejuízo nessa questão da empatia, do desenvolvimento da empatia, de se colocar no lugar do outro. Você imagina uma criança autista, uma criança que já tem algum problema de socialização, de empatia, de controle dos impulsos. Essas coisas vão todas serem intensificadas quando você não tem controle sobre isso, entendeu? Então, e aí o que acontece? Os transtornos de humor, ansiedade, sono, eles podem ser maiores, eles são naturalmente maiores entre as crianças com algum transtorno do espectro autista. Mas, aí o que você aumenta a chance dessa criança desenvolver a curto prazo esses transtornos, entendeu? E a gente fica contando, fora que eu acho que o uso de tela, eu tenho certeza, que o uso de tela aumenta muito a agitação. Isso é evidente. Primeira coisa que eu falo, assim, uma criança muito... E aí, o seguinte também, que eu esqueci de falar, a rotina numa criança pequena é fundamental. Fundamental. Eu acho que você fala isso bastante, né? E a rotina, assim, vai comer aquela hora, vai brincar a tal horário, vai dormir no final da tarde, ou, enfim, no período da tarde, vai dormir tal horário. Quando você tem o excesso de eletrônicos, telas, a rotina da criança, eu acho que fica muito tumultuada, principalmente no horário de dormir. E aí você descompensa tudo. É uma criança que acorda tarde, que aí não vai comer no horário que quer, aí às vezes vai pular a refeição, aí às vezes vai dormir a tarde toda, aí acorda, aí quer ficar a noite acordado, entendeu? Aí você descompensa todo esse ritmo, entendeu? Aí você é uma criança desmotivada, que não vai querer brincar, vai ficar toda hora só vendo televisão, vendo isso, vendo galinha picadinha, e aquelas coisas todas, né? Sim, eu falo com os pais, né? A primeira coisa, quando eu vou dar um treinamento para pais, eu falo, vamos estruturar a rotina. Não tem como estimular, não tem como aí, fazer... assim, quando uma criança com algum transtorno... Ai, desculpa, pode falar. Pode falar. É porque não tem como mesmo eu fazer esse trabalho se não tá. A criança fica perdida. Não funciona. Eu falo assim, ter criança é ter trabalho. E é um trabalho difícil. Ser mãe, ser pai é uma coisa mais... É uma das tarefas mais difíceis de um ser humano. Eu acho, assim. E é mesmo, sabe? E aí, quando você... quando você vê que grande parte, mas alguma parte dessas pessoas que têm filhos, elas também exercem outras funções. E aí você tem a maternidade ou a paternidade em segundo plano da vida, entendeu? Então, assim, aí você vai para um caminho mais fácil, mas que vai ter consequências a longo prazo, entendeu? Ou a curto, dependendo da situação. Quando você tem uma criança com algum transtorno neurocomportamental, seja ele autista, TDAH, ou algum outro, você favorece o aumento dos transtornos neuropsiquiátricos, entendeu?
E aí você tem isso internamente, toda uma remodelação cerebral, que isso vai ter consequências no futuro, entendeu? Sim. Eu falo muito com os pais, eu falo, gente, agora o presente dá trabalho. Nessa primeira infância dá trabalho? Dá. Eu sei que dá trabalho, eu tenho dois, né? Uhum. E só que todo o empenho agora, na primeira infância, vai determinar a sua tranquilidade lá na adolescência e na fase adulta. Você, como pai, como mãe, vocês terão uma tranquilidade muito maior se vocês tiverem um empenho aqui na primeira infância. Se É, vocês não têm, deixam livre, deixam correr livre, deixam de qualquer forma, vocês terão muito trabalho aqui, né? é. Então, Sim. Aí principalmente quando chega na adolescência, a coisa explode de uma forma que é terrível, né? que os pais não suportam, né? Então vai para questão de vício, né? Como você falou, que É. já, né, já vai. Uma criança que não vai ter um bom controle de impulsos, vai ser um adolescente que possivelmente vai experimentar mais drogas, que vai ter mais comportamento de risco, porque naturalmente eles têm, né? Então, assim, se você facilita esse processo, você pode ter lá para frente um adolescente que pode experimentar comportamentos de alto risco, né? De vulnerabilidade. Com E aí você certeza. pode, de repente, um adulto a uso de drogas, de repente, a não se manter no seu trabalho, a não fazer uma carreira que demanda estudo, entendeu? Sim. E E aí, tem muitas pessoas, né, que falam assim, mas nossa, eles falam muito, né? Os pais falam muito. Mas eu coloco aqueles joguinhos de aprender de escola, assim, que, tipo assim, escola entre aspas, né? então, Não é isso, escola. Os jogos essa, educativos, né? uhum, Só que eu costumo falar, gente, esses jogos educativos estão ali. A vida está aqui. A criança tem que aprender aqui fora da vida. E não adianta é, você ter aqui na tela e aqui fora não saber usar o que, né, aprendeu aqui. E o acesso, né, essa falta de controle causa isso. As crianças, muitas vezes, principalmente que são autistas, aprendem, podem até ali aprender, mas não conseguem generalizar, não conseguem levar para a vida e colocar em prática. mesmo porque Né? não é uma experiência real, né? É uma experiência fictícia. Sim, Mais uma coisa que a gente tem que tirar ela do campo virtual, entendeu? Eu acho que assim, quanto mais experiências na vida real a criança tem, maior possibilidade de ela aprender sobre o mundo que ela vive. Infelizmente, a gente não tem essa experiência virtual, entendeu? sim. Tem Isso que é ter fato. experiência, tem que ter. É, Eu costumo experiência. falar, igual que você falou, para, né, criar, né, um indivíduo, ali um filho, uma criança, é muito difícil, é trabalhoso. Mas eu não esqueço, Uhum. já comentei já uma vez com você, o pediatra falando. Eu tô, meu Deus do céu, tô doida, com dois pequenos, tô ficando doida. Aí ele falou assim, Michele, filho, não é um brinquedo, não é um objeto que você pega uma gaveta, abre, coloca e fecha. Fica aí, que depois eu pego você. Não é. Uhum. E eu vou associando com o eletrônico está sendo a gaveta. Hoje em Uhum. dia, o eletrônico está sendo a gaveta. Nós estamos Uhum. colocando ali a criança, fica aí, né? Uhum. Paradinha aí, que eu tenho minha vida. Mas, a partir do momento que você tem um filho, você tem uma responsabilidade grande dessa, né? Você tem que saber. Claro que tem hora, gente, em casa tem. Depois de 2 anos, Isso pode ser limitado com o tempo, através da mediação dos pais, entendeu? Isso tudo pode ser controlado, entendeu? Melhor. Mas assim, as coisas não funcionam quando você deixa livre, entendeu? isso. Isso tem que ser bem controlado, né? Tem que ser Principalmente essa primeira bem, infância. bem acompanhado mesmo. Os pais têm que estar, né, ali presente, vendo. Uhum. E essa parte de como que eu deixo, né? O que que eu faço, igual que eu falei no início? Gente, montem uma caixa, montem um cantinho, montem atividades, deixem lá já prontas as atividades, que a criança vai pegar
Ó, aqui em casa eu costumo deixar, eu faço umas caixas, aí com tinta, massinha, pincel, papel, tesoura sem ponta, né? As crianças aqui em casa já têm uma idade que elas podem pegar e começaram a trabalhar com essas atividades. Elas têm um cantinho, vão lá, colocam tudo, elas criam, elas inventam. Tá uma epidemia não, como que eu posso falar? Tá uma mania aqui em casa de dragões. Eu sempre posto no Instagram, de dragões. Eles inventaram agora de fazer dragões, criar. Então eles Muito desenham, legal. trabalham coordenação motora. Você está tirando a oportunidade de seu filho de aprender e vivenciar experiências reais do dia a dia, entendeu? E aí, eu, de vez em quando eu deixo um filme de dragão, né? Como criar seu dragão. Eles assistem, mas eles trazem para a vida real. Eles sentam, eles recortam, eles Uhum, fazem histórias e brincos. Gente, tem dragão para tudo quanto é lado aqui em casa de papel. uhum. E uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente pode, de repente, agora ver as perguntas, né? Porque eu não estou vendo nenhuma pergunta. É, tem uma pergunta aqui na caixinha que eu vou ler. Então, é, façam, né, atividades, deixem ali. Vocês não precisam estar o tempo todo fazendo atividade. Esses dias meu filho chegou para mim e falou assim: Poxa, mãe, você não senta e brinca comigo, mas eu deixo tantas atividades, ele e a irmãzinha brincando ali, para brincadeira, para sentar ali, porque eles estão aqui 24 horas brincando. Aham, E aí eu falei: Poxa, eu deixo as atividades, né? E eles ficam fazendo as atividades e parece uhum. que eu estou brincando, mas eu não estou. Eu tô fazendo uma comida, estou lavando uma É, roupa, arrumando a casa, eles estão brincando, né? É uhum, possível, né, fazer isso. É muito é possível. possível. Isso é Uhum. costume, é hábito, é rotina. E hábito é uma coisa que se muda, não tem como. Isso para É, adulto é assim, a gente se acostuma a determinada rotina e vai mudando, determinado hábito, essas coisas todas. E para criança isso é muito mais fácil, né? sim, a criança se adapta muito fácil, né? É. Aí você falou das perguntas. É, aqui tem uma pergunta falando sobre autismo. Uhum. Eu estou com depressão, sou autista. Por que isso ocorre no autismo, né? Eu quero fazer uma live com você sobre autismo, né? Ah, gente. Que agora Então, a questão foi que eu falei do autismo foi o seguinte: é uma desordem química, né? Aí assim, é um funcionamento do cérebro que infelizmente está um pouco deficitário em algumas regiões e aumentados em outras. Então você tem uma química diferente do cérebro e aí você pode predispor a outros transtornos psiquiátricos, entendeu? Porque essas regiões, as regiões que estão afetadas são também regiões que mexem com o nosso comportamento. Então, assim, é muito provável que uma criança autista, com um adolescente autista, ele tenha outros transtornos neuropsiquiátricos. Eu assisti uma palestra no dia que fala assim: quando você pega algum paciente com transtorno de espectro autista, você tem que pelo menos ver os 5 transtornos psiquiátricos que estão envolvidos com eles, entendeu? Pelo menos. sim, E assim, por isso que por isso que a importância das terapias de apoio, dos medicamentos, né? sim. Porque para poder equilibrar essa química do organismo, do cérebro, no caso, né? Mas a gente pode É, conversar sobre autismo, sim, vai ser um vamos prazer. fazer uma live aqui sobre autismo, sim. Né? Muitas É, pessoas autistas, né? E igual, falando muito, comentou muito. sim, adultos se descobrindo agora autistas também, né? Não só É. crianças. Então, o que eu posso falar, né? Eu vivo muito no meio, né? Com Uhum, autistas, diariamente com muitos autistas, em relação à depressão, a procurar uma ajuda, porque uhum, realmente, como a doutora Rafaela falou, o autista tem, né, uma predisposição a outros, vamos dizer, comorbidades, né? São comorbidades. Eu uhum, falo de presentinhos extras, né? Às vezes um déficit de atenção,
uma atividade, Geralmente eles uma... estão juntos, né? Então, principalmente nesse momento que estamos vivendo, até para nós, né, típicos, Uhum. vamos dizer assim, entre aspas, a depressão está batendo na porta. Ah, sim, mas a gente Principalmente está num momento tão difícil, né, atualmente, é complicado, muito né? difícil. Então, busquem ajuda. Se precisar tomar medicação, entre com medicação, procure um profissional, né, da área. Receio de fazer medicamento, principalmente em períodos difíceis. Geralmente, as pessoas que têm algum transtorno, né, do comportamental, às vezes fazem remédios por períodos prolongados. Porém, assim, tem momentos que pode ser que diminuam, entendeu? Pode ser momentos mais. Enfim, cada pessoa é muito individual essa questão, entendeu? Eu acompanho autistas que não necessitam de remédios, tem outros que precisam, às vezes serem polimedicados, mas isso muito individual, entendeu? Sim. O importante é procurar uma ajuda, né? Porque para procurar um tratamento adequado. Uhum. Então, mas vamos marcar uma live falando sobre autismo. Vamos sim. Gente, mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver. Ah, alguém que, ó, a Camila falou aqui que podemos dizer que isso faz parte das doenças do século, né? Realmente, Ah, o sim, com certeza. excessos Tanto que eletrônicos assim, a gente não, os danos a longo prazo a gente não tem dados ainda. sim. Mas o que acontece? Eles tem até um estudo legal, não é estudo não, mas assim, que eles falam que a geração né, eu não sei, digital, atual, né, ela ela está sendo uma geração mais narcisista. Por exemplo, você tem um transtorno de personalidade narcisista. Isso no Aham. estudo psiquiátrico, né? E aí você tem um aumento atual de mais ou menos 3 vezes em relação a pessoas da geração anterior, entendeu? Muito porque você tem o excesso dos eletrônicos, né? Você diminui também a questão da socialização, a questão é o que a gente estava comentando, né? E aí você tem uma geração que tem um pouco de falta de empatia pelo próximo, que não se coloca no lugar do outro, né? E que Nossa, não. mas E outra coisa também mais grave você tem pela primeira vez um baixo percentual no QI em relação à geração anterior. E sim, aí, para porque de. assim, Né, não funciona como deveria porque o funcionar. excesso, porque o excesso de eletrônicos também você também tem uma diminuição da função executiva, e aí você tem uma diminuição da memória de trabalho, e você vê uma baixa tolerância às recompensas. Porque assim, estudar é uma recompensa uma recompensa de longo prazo, entendeu? Então você tem Sim, uma. Você tem isso é fato. E assim, estudar na internet não é a mesma coisa que estudar através dos livros, entendeu? não é. Porque Eu o tinha pensado mecanismo de sobre as leitura, aulas. o mecanismo de leitura linear desse negócio, você sedimenta a memória melhor. Quando você vê só o visual na internet, você não tem essa sedimentação da memória. E aí você impacta no inteligência, né? Aham. Nossa, eu fico Eu pensando tô nas sendo, crianças. As eu crianças tô sendo, agora não. Oi? não, eu tô sendo um pouco simplista nessa minha explicação, tá? Não. Mas, As crianças agora na aula online, né? Então, assim, mas aí isso é fato, eles não conseguem aprender. Se não tiver um mediador que não, eu vou te falar, é muito mais difícil. Quando não consegue, não. Tudo é possível, mas assim, é muito mais complicado porque, assim, principalmente em crianças menores, que você não tem uma maturação cerebral em relação à atenção, para você sedimentar o conhecimento é muito mais complicado. É muito é, mais. E, por eu exemplo, e percebo. também
você diminui também as experiências ao ar livre, as experiências que deveriam ser na vida real, é o que a gente estava falando. Você bota isso tudo online, e isso impacta na inteligência, no aprendizado das crianças, certamente. Sim. Eu Entendeu? fico percebendo aqui em casa, né? Quando hoje mesmo eu estava acompanhando meu filho, né, na aula online, então tem momentos que eu paro, bloqueio um pouco ali a professora e venho pro real com ele e converso e falo, ensino para voltar. Porque eu vejo que chega uma hora que parece que não tá mais, tipo assim, tá ali só, né? Então, realmente, É. intermediar esse estudo para quem pode, né, estar ali presente é muito importante. O problema é que isso não é a realidade da maioria das famílias brasileiras, né? Infelizmente. Infelizmente, é a criança, né, e a tela ali para estudar. É. Infelizmente. Mas Eu, tomara que isso passe também, né? se Deus quiser, vamos tomar vacina, isso vai passar. É verdade. Se não passa, vamos tentar controlar o uso de eletrônicos, de telas, vamos tentar diminuir, pelo menos, né? Sei que é quase impossível retirar. Criança de menos de 2 anos nem tem o que falar, tem que tirar. Não tem jeito. Mas, martelo nisso. Mas as crianças, né, maiores de 2 anos, pelo menos reduzir e controlar, né? O mais importante é controlar. Controle parental. Ficar de olho Isso. no que a criança está fazendo, principalmente no que ela está fazendo, com quem ela está conversando, Sim. tá? Porque Porque é ali um mundo que aquilo lá não tem controle de nada. A gente adulta ia simplesmente não compartilhar senhas, não compartilhar dados pessoais. E crianças não têm esse filtro, não adianta. Falar um monte de vezes, se não tiver controle, não tem como. não adianta, não adianta. Eu falo E, assim, o adulto mediando esse acesso, entendeu? quando acontece, né, algo assim, de entrar, por exemplo, uma pornografia no meio de um programa, de a criança não tem tempo, ela não vai pensar, vou tirar aqui. Não vai, ela vai registrar. Não sabe nem o que está fazendo quando é muito novinha, né? Depois ela vai ter esse. Isso, e aí isso registra. Eu já ouvi casos, né, de crianças que param de falar, que regridem na escola, depois os pais vão pesquisar, vão buscar e descobrem, né, coisas assim muito, muito É, sérias, né? Então, uma dica que eu dou também, vai ao YouTube, né, as pessoas vão ver, linka lá na TV, deixa a tela lá aberta, né, para você estar, onde você estiver na casa, você está ouvindo, está vendo, pelo menos o celular, né? Retirar mais o celular. Porque o celular tá ali muito, a criança. o problema é o seguinte, agora a gente tem essas mídias móveis, né? Que você diminui esse controle parental, né? Eu acho que assim, menores de 12 anos não pode ter celular. Não pode, não pode. Eu vejo pessoas. Eu já tenho um celular, não pode, não pode, Não, não deve. né? Eles não têm controle. E precisa, nessa idade, de ter um mediador, de um adulto mediando esse acesso, ver o que ele está fazendo, tá? Sim. Ai, obrigada, colocaram um elogio aqui. Parabéns pela live, muito rica, informações, gratidão, Paola. Ah, que bom. Obrigada. Gente, Tá? olha, alguém tem pergunta, alguma pergunta para a gente finalizar? Podem colocar aí se vocês tiverem. E eu agradeço muito, acho que foi bem esclarecedor, né? Acho que deu para Ah, que bom. esclarecer muitos pontos, né? Então, Ótimo. muito obrigada, Rafael, pelo seu tempo, porque hoje em dia tempo é um presente muito grande, né? Então, assim, você está aqui me ajudando a conscientizar, esclarecer, né, sobre esse assunto. Aí eu Foi ótimo. agradeço muito, parabéns, vocês são maravilhosos. Obrigada, galera. E vamos fazer mais lives. Vamos fazer falando aí sobre autismo, né? Claro. Ajudando as pessoas terem uma consciência maior sobre autismo.
E estimulem as crianças, brinquem, deixem elas assim. Desliga a televisão. Você deixa, depois arruma. Se meu marido estiver insistindo, ele entrou, ele por aí. Ele fica, pera, deixa em casa, dentro de casa, deixa extravasar, deixa brincar, depois a gente arruma, não tem problema. Deixa se desenvolver bem. Assim, quem tem criança em casa tem que acostumar que a casa não vai estar arrumada nos primeiros anos, não. Tem que deixar um pouquinho mais tranquilo. Relaxa, relaxa. Ai, gente, mas... Não vai ser muito quieta, vai ser barulhenta e bagunçada. Então, assim... É uma casa com vida, eu falo. Casa com criança, casa com vida. Então, sim, viva, aproveite, entre na brincadeira, se não der, você deixa lá, arruma depois. Deixa o cérebro dessa criança funcionar. Deixa ela aprender, deixa o QI dela se elevar. Isso aí. Muito obrigada, doutora, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui assistindo. Essa live vai ficar gravada, eu vou gravar agora, tá bom? E... Tá certo, então. Eu que agradeço o convite. Beijo, boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Tchauzinho, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.